É filmada uma chocante operação para remover um implante alienígena. É encontrado um fragmento de um disco voador. São descobertos locais de aterragem de OVNIs, todo o trabalho de um tipo especial de investigador. Observei uma quantidade esmagadora de provas. Estou convencido que os OVNIs são reais. Estes investigadores de extraterrestres da vida real acreditam que a verdade está lá fora e o seu objetivo é descobrir se a ficção científica pode ser mesmo ciência. São caçadores de OVNIs. O trabalho de um caçador de OVNIs reside na busca da verdade mais profunda. Procuram provas de que não estamos sozinhos no universo. Apresentam evidências de que somos visitados por seres de outros mundos. Mas será que há provas dessas visitas? Se assim for, irão mudar a opinião das pessoas acerca dos OVNIs e os seus caçadores? Em 1985, Bob White afirmou ter encontrado um fragmento de um OVNI. Viajava de Denver para Las Vegas com uma jovem chamada Jane. No deserto, quando as noites estão claras, as estrelas brilham. Era uma noite assim e era possível ver tudo. Estava a dormir quando ela me acordou e me perguntou que luz estranha era aquela que estava a ver. Não sabia. Por isso permaneci acordado, a observar. À medida que nos aproximávamos da luz, ela aumentava. Parámos o carro para olhar para ela. A luz era tão forte que tive de proteger os olhos assim, para poder olhá-la. Ela acendeu os faróis por algum motivo e quando o fez, imediatamente aquela coisa elevou-se. Quando chegou ao céu, ligou-se a outra luz e ejetou um objeto. Quando o vi, tinha um brilho vermelho, parecia um glóbulo. Estava quente demais para que lhe pudesse tocar. O meu primeiro pensamento foi, o que será isto? O que poderá ser? Assim que o objeto arrefeceu, White guardou-o no porta-bagagens. O que vem aqui é precisamente o objeto que White apanhou. Ficou com este aspecto depois de arrefecer. A única diferença é que esta extremidade era arredondada e foi cortada para ser analisada em Los Alamos. O fragmento retirado mede 20 centímetros e pesa cerca de 700 gramas. Foi submetido a uma medição isotópica e a outros testes de composição de elementos no Laboratório Nacional de Los Alamos, do governo dos Estados Unidos. Após várias semanas de testes, finalmente Walke conseguiu falar com um técnico. Estava muito empolgado e disse, sem dúvida, que é extraterrestre. É algo que nunca vi antes. Achei maravilhoso e disse ao colunista Michael Bryan que telefonasse ao cientista e falasse com ele. Mas o cientista respondeu que não tinha dito nada daquilo e que os seus superiores lhe tinham dado ordens para não falar com ninguém sobre o assunto. Fim de conversa. Los Alamos não responde a telefonemas nem a perguntas deste programa em relação à estranha amostra. White enviou o objeto a 6 laboratórios diferentes, incluindo o MIT, New Mexico Tech e Scripps Laboratory. Embora todos concluíssem que a complexa estrutura era composta quase só por alumínio, White sente que a sua origem poderá ter sido relevada nos resultados de um dos testes. O que considero o mais importante foi levado a cabo por um cientista que fez parte de uma equipa que encontrou um meteorito na Antártica e outro na Índia e que mediu os isótopos em estrôncio, determinando que vinham de Marte. As mesmas pessoas que analisaram os meteoritos analisaram o objeto que eu apanhei. O resultado ficou entre as duas amostras de Marte. Outro fragmento estranho, praticamente igual ao de White, foi encontrado 40 anos antes. A história foi confirmada por documentos liberados pelo governo dos Estados Unidos. Têm um objeto quase idêntico a este,
que foi encontrado pelo Counter Intelligence Corp nos anos 40, na Dinamarca. E segundo as palavras deles, trata-se de um pedaço de um disco voador. Em 2004, White submeteu-se a 3 testes de polígrafo diferentes administrados por agentes da autoridade e por examinadores poligráficos oficiais para poder confirmar as suas afirmações. No entanto, continuou-se a encontrar ajuda para a divulgação da sua história. Tanto trabalho gastou-lhe as suas poupanças e cansou-lhe o espírito. Não pedi que isto me acontecesse, não precisava disto, não o queria. Não queria ser conhecido como o maluco dos OVNIs. Nem sequer acreditava nisso. Mas quando vemos, quando nos acontece, temos de acreditar. A busca de Bob White pela verdade define um caçador de OVNIs dos tempos modernos. Mas que significa isso exatamente? A expressão caçador de OVNIs é bastante peculiar, porque abrange muita coisa. Podem procurar visões, pessoas, documentos. Para mim é uma combinação de tudo isso e ainda há busca de público a quem o relatar. Estou convencido de que toda esta questão das visitas de alienígenas é a maior história do milénio. Stanton Friedman sabe do que fala. Físico nuclear da Universidade de Chicago, passou mais de 40 anos no ramo dos OVNIs. Friedman é considerado um dos mais informados caçadores de OVNIs. Uma perseguição incansável da verdade e uma paixão por respostas são a ligação entre os caçadores de OVNIs de hoje e os do passado. Os OVNIs serão reais? Essa questão era colocada frequentemente por aquele que é considerado o primeiro caçador de OVNIs, o Dr. J. Allen Hynek. J. Allen Hynek é de facto o padrinho da pesquisa de OVNIs. Teve mais experiências, mais conhecimentos e mais contactos no campo da pesquisa de OVNIs do que qualquer outro investigador. J. Allen Hynek era astrónomo na Universidade de Northwestern. Quando o projeto Livro Azul foi levado a cabo pelo governo, contrataram J. Allen Hynek como consultor científico. O projeto Livro Azul foi desenvolvido em 1947 pela Força Aérea Americana para investigar cientificamente o enigma dos OVNIs. Hynek era o principal consultor civil e um cético ao integrar o projeto. To this time, there is no proof that I would consider valid scientific proof that we have been visited by spaceships. Hynek acabou por perceber que não lhe tinha sido atribuído acesso a todos os dados. Um exemplo é a investigação da observação de um OVNI sobre a base da Força Aérea de Minot, na Dakota do Norte. A Força Aérea pediu-lhe que fosse até lá investigar o caso. Quando chegou a Dakota do Norte, foi impedido de falar com as testemunhas. Era um facto. Alguns dos casos, os melhores, estavam realmente a ir para outras mãos. Depois de trabalhar para o governo durante 21 anos, a opinião de Hynek acerca da existência de OVNIs mudou. Com o final do projeto Livro Azul, Hynek concluiu que eram necessários mais estudos sobre o fenómeno dos OVNIs. O caçador de OVNIs John Schuessler concordou. Foi o coautor da MUFON, Mutual UFO Network, que continua hoje em dia a investigar observações de OVNIs. A MUFON foi criada devido à inexistência de um local para onde as pessoas pudessem reportar o aparecimento de OVNIs. Schuessler e Hynek conseguiram o respeito da comunidade ufóloga. Contudo, outro caçador de OVNIs emergiu do Instituto de Física Atmosférica da Universidade do Arizona e usou as suas credenciais de cientista para revolucionar a forma como os seus colegas olhavam para os OVNIs. Antes de James McDonald entrar publicamente no nosso campo, a comunidade científica ignorava completamente o fenómeno dos OVNIs. McDonald foi o primeiro cientista de renome a declarar abertamente o seu interesse no fenómeno. Chocou os colegas porque os cientistas, naquela época, não divulgavam publicamente qualquer interesse em OVNIs. Era considerado um disparate. Anne Druffel investiga OVNIs há mais de 57 anos. Descobriu os diários de Dr. James McDonald e escreveu sua biografia intitulada Firestorm.
MacDonald teve centenas de conversas com grupos científicos acerca de OVNIs e escreveu no seu diário que se concentrou no facto de que o fenómeno dos OVNIs é um sério problema científico. Digamos que foi o caçador máximo. Uma vez que Jim MacDonald estava tão convencido de que este era um assunto de grande importância, consegui que um congressista lhe concedesse audiências em 1968. 6 cientistas foram testemunhas in loco, incluindo MacDonald e Hynek. Outros 6 enviaram apenas textos escritos. O caçador de OVNIs Dr. Frank Drake seguiu o exemplo de MacDonald. Professor de astronomia em Cornell, Drake ajudou a criar um dos nomes mais reconhecidos no estudo da vida do universo, o programa SETI, de busca de inteligência extraterrestre. O programa SETI debruça sobre o seguinte tema: existem planetas em torno de outras estrelas? Se sim, qual a forma mais fácil de comunicarem connosco? Com telescópios e receptores a uma escala mundial, a SETI prescruta os céus em busca de ondas radiofónicas de outras formas de vida inteligente no universo. O Dr. Rudy Shield, cientista e pesquisador no programa Smithsoniano de Astrofísica de Harvard, acredita que a SETI tem algumas falhas. O programa SETI é uma abordagem feita por pessoas muito inteligentes que julgam perceber a tecnologia alienígena suficientemente bem para poder explorá-la e dar-nos evidências diretas de civilizações alienígenas. Os caçadores de OVNIs também são pessoas inteligentes, mas fazem aquilo que qualquer pessoa faz quando vê algo que não entende. Pegam nas máquinas fotográficas, nos contadores Geiger e em qualquer coisa com que possam proceder a observações. Dou os parabéns aos caçadores de OVNIs porque penso que chegarão lá primeiro. O 24 de abril de 1969, Socorro, Novo México. O agente da polícia Lonnie Zamora observa um objeto oval de 4 pernas com 2 humanoides a menos de 30 metros em plena luz do dia. O objeto eleva-se rapidamente, deixando arbustos queimados e 4 marcas no chão. 2 dias mais tarde, um objeto quase idêntico é observado a 240 km dali, em La Madera, Novo México. Ambos os casos são investigados pelo caçador de OVNIs original J. Allen Hynek e pelo seu aluno Ted Phillips. Quando comecei era um cético, mas converti-me depois do sucedido em Socorro, no Novo México. Havia 4 marcas no chão e algo parecido com pequenas pegadas. Este é de facto um dos bons casos, um dos melhores. Seguimos o trabalho de Ted Phillips há anos. Respeitamos o que ele faz. É uma pessoa que, antes de se tornar conhecida, começou a recolher provas de aterragens de OVNIs. Aquilo a que se chamava efeito dos vestígios da aterragem. São provas físicas de que algo aconteceu. Como caçador de OVNIs, o meu trabalho é simplesmente reunir as evidências mais contundentes para sustentar as observações de OVNIs. Durante os últimos 36 anos, tenho estado envolvido a investigar pessoalmente cerca de 600 casos. Dada a quantidade de evidências de vestígios, o caso de Socorro, no Novo México, foi um ponto de viragem para muitos caçadores de OVNIs, incluindo J. Allen Hynek. Allen falou sobre este caso. Disse-me mais tarde que começou a perceber que realmente se passava alguma coisa, uma vez que se tratava de uma observação de um polícia em plena luz do dia, com outras testemunhas e vestígios físicos no local da aterragem. Foi por isso que 4 anos depois me sugeriu que me especializasse em casos de aterragem, especialmente com evidências físicas, pela simples razão de que podemos olhar para 1 milhão de luzes no céu que nada produzem, a não ser 1 milhão de relatos de observação visual. O Dr. Hynek sempre sugeriu que nos especializássemos. O Ted deu-lhe ouvidos e especializou-se. Foi assim que se tornou tão conhecido em investigação de vestígios. Até hoje, a aterragem em Socorro permanece listada nos ficheiros do governo como inexplicável. Os arquivos de Phillips estão cheios de casos a que chama significativos.
Um caso significativo seria um onde tivéssemos várias testemunhas, boas condições de observação e de aproximação. Bastante tempo para que os indivíduos percebessem aquilo que estavam a ver e vestígios físicos de qualquer espécie. Ou seja, o objeto está naquele lugar e gera vestígios físicos nas plantas, no solo, nas árvores. Pode ser de várias maneiras. Alguns casos que investigou não poderiam ter acontecido em dias normais. Não era possível fingi-los. Tinha de ser algo invulgar, diferente, que voasse, aterrasse, modificasse o ambiente e depois partisse. Acredito que estamos a lidar com aparelhos concebidos sob qualquer tipo de controle inteligente. Digo baseado em factos e ponto final. Enquanto Phillips lidera investigações em terra, outros caçadores de OVNIs efetuam buscas no mar. Tendo em conta que cerca de 70% do nosso planeta está coberto de água, uma parte significativa da pesquisa de OVNIs ocorre no mar. O caçador de OVNIs Paul Stonehill examina há mais de uma década documentos soviéticos desvendados que contam detalhadamente tais observações. Quando a União Soviética começou a desintegrar-se, decidi formar uma espécie de centro de pesquisa de OVNIs russo para servir de ponte entre os ufólogos soviéticos e os seus equivalentes americanos. Os soviéticos sabiam que havia objetos e fenómenos que não podiam explicar, alcançar ou capturar. Por isso queriam estudá-los. Alguns dos casos mais interessantes têm lugar nos anos 60 e 70, quando submarinos soviéticos se deparam com objetos gigantescos a persegui-los no fundo do mar. Objetos enormes emergem do oceano. Objetos em forma de charuto pairam sobre navios soviéticos, observam e afastam-se a alta velocidade. Stonehill especializa-se naquilo que os investigadores chamam encontros com OSNIs. Um OSNI é um objeto submergível não identificado. Um OVNI é um objeto voador não identificado. Os serviços secretos da União Soviética demonstram muito interesse nos OSNIs, simplesmente porque querem ter acesso à ameaça que representam. Têm exemplos desde 1982, como no lago Baikal, onde as autoridades locais tentaram capturar um dos gigantes nadadores, como o chamaram. O submarino foi destruído e seres humanos morreram ao tentar capturar o fenómeno desconhecido. As altas autoridades soviéticas decidiram não perder mais pessoas. Nada podiam fazer em relação aos tais observadores. Não é fácil estudar os fenómenos dos OVNIs e dos OSNIs quando se trata da União Soviética ou da Rússia. O segredo sempre esteve na moda, quer na Rússia, quer na União Soviética. Acredito mesmo que o que quer que esteja escondido nos ficheiros é fascinante a ponto de que, quando for desvendado, se alguma vez o for, irá mudar o curso da história do nosso planeta. Mas enquanto uns investigam arquivos e documentos, outros caçadores de OVNIs vão muito para além do ambiente físico. Muitas das pessoas que investigam OVNIs acabam por alargar os seus horizontes, por assim dizer. Também se debruçam sobre a metafísica. Creio que fazem isso por não terem conseguido todas as respostas que queriam e sentem que há algo lá fora maior do que a ciência física com a qual lidam. Um desses caçadores de OVNIs é John Wright Seymour. Ao longo dos anos 90, viajou pelo mundo a investigar um fenómeno normalmente associado a OVNIs: as marcas circulares. Uma marca recente é uma experiência fisiológica. É algo que nos deixa de cabelos em pé. Quando se anda dentro de uma,
É muito interessante notar que, normalmente, o centro do vórtex não é necessariamente o centro da imagem, do glifo. Está descentrado. Se andarmos ao longo das plantas, temos a sensação de que estamos a descer uma colina. Não podemos andar depressa demais. É essa a sensação. Quando nos viramos e andamos na direção oposta à das plantas, temos precisamente a sensação oposta. Ficamos sem fôlego, como se estivéssemos a subir. Algumas pessoas reagem de forma tão dramática que ficam com náuseas quando se aproximam. O caçador de OVNIs Ruben Uriarte experimentou em primeira mão os efeitos fisiológicos a que Moore se refere. Ao longo dos anos em que tenho tido a oportunidade de andar dentro dos círculos, reparei que entre as várias pessoas que também partilham as suas sensações físicas, algumas se sentem muito desidratadas e outras enjoadas. Algumas vezes também me aconteceu sentir náuseas. É uma sensação de que algo se passa connosco. Sou caçador de OVNIs porque quero saber o que se passa. Quero saber o que acontece neste planeta, a que está ligado e em que é que isso nos afeta. Quero desvendar o mistério e farei seja o que for preciso para o conseguir. É por isso que é tão importante para mim continuar em busca pela verdade. Pesadelos. Estranhas imagens recorrentes e tempo esquecido. Os caçadores de OVNIs dizem que estes são sinais de raptos por extraterrestres. Por outro lado, os céticos argumentam que tais experiências podem ser explicadas em geral pela ciência moderna. Muito daquilo que os caçadores de OVNIs sabem sobre alegados raptos por extraterrestres baseia-se em relatos de testemunhas oculares. Todavia, em alguns casos, existem evidências. A pessoa raptada não tem qualquer memória de como as adquiriu. Assim, os caçadores de OVNIs, como a hipnoterapeuta Barbara Lamb, pararam de procurar na parte de fora do corpo e começaram a procurar lá dentro. Lamb utiliza a regressão hipnótica como técnica para ajudar as pessoas a recordar e compreender as suas experiências. A regressão hipnótica é algo muito fácil de conseguir. Leva-se uma pessoa a um delicioso estado de profundo relaxamento. Nesse estado, com a atenção totalmente focada no interior, pede-se à pessoa que regresse à fonte daquilo que quer saber. A hipnose regressiva é algo muito importante na resolução do mistério da abdução. É uma ferramenta muito útil. Quando usada corretamente, é preciosa. Para fazer tal coisa, é necessário ter um grande conhecimento da psique humana. A Barbara Lamb tem-no. Levei à regressão 480 pessoas diferentes. Normalmente, uma pessoa recorre a mim para uma regressão hipnótica porque tem um forte indício, ou talvez vários indícios, de que algo muito diferente lhe aconteceu. Sob hipnose, as pessoas raptadas descrevem frequentemente assustadoras interações com extraterrestres. Há uma enorme variedade de experiências de seres humanos com extraterrestres. Estes tendem a fazer experiências médicas em humanos. Retirar amostras de tecido, de fluidos, talvez até de cabelo. Em muitos dos casos, chegam a inserir implantes na pessoa que vive a experiência. Poderão existir provas físicas de implantes dentro do corpo humano? O caçador de OVNIs Dr. Roger Lear sai do mundo psicológico para estudar os objetos físicos que são extraídos do corpo. Sou caçador de OVNIs e o meu trabalho é levar a cabo pesquisas que tenham a ver com este estranho fenómeno. Sou cirurgião de quiropodia há 41 anos. Já efetuei pesquisas em vários campos da medicina e agora aplico os meus conhecimentos científicos nas provas físicas de abduções por extraterrestres. Um dos principais exemplos é a história de Tim Cullen. 30 de maio de 1978. Tim Cullen e a sua mulher Janet seguiam para norte perto da autoestrada 59 no Colorado, quando se depararam com aquilo que acreditam ser um OVNI.
Embora apenas se lembrem de estar no local durante alguns minutos, os Cullen chegaram a casa 1 hora mais tarde do que o previsto. 20 anos depois, um raio-x de rotina revelou um inexplicável pedaço de metal no braço de Tim. Cullen recordou aquela noite de primavera de 1978. No primeiro contacto, limitou-se a dizer quem era, que pensava estar associado ao fenómeno da abdução e que tinha um objeto metálico dentro do braço. Mandavam tirar radiografias, observámo-las e percebemos que existia um corpo estranho, aparentemente metálico. O que estamos a ver é uma cirurgia que aconteceu a 5 de fevereiro de 2000. O Dr. Lear supervisiona o procedimento de remoção do objeto estranho do braço de Tim Cullen. Embora não haja qualquer cicatriz de entrada, um objeto metálico de 6 milímetros é encontrado sob a pele. Após a remoção do objeto, encontramos duas coisas surpreendentes. Uma é que não há absolutamente nenhuma resposta inflamatória do corpo ao objeto, o que é, entre aspas, impossível. A outra é que encontramos várias células nervosas que não pertencem àquela zona em particular. Elas chamam-se proprioceptores. Os proprioceptores são um grupo vivo de extremidades nervosas. Normalmente encontram-se nas mãos e nos pés e reagem ao toque, à temperatura e à pressão. De acordo com o Dr. Lear, não existe explicação médica para o facto de estarem ligadas a um pedaço de metal estranho no corpo humano. Quando analisamos o que acontece no corpo após a entrada de um objeto, o facto é que o corpo não gosta de ter coisas estranhas em si e reage. Por exemplo, se é a ponta de um lápis ou algo assim, temos uma reação inflamatória imediata. Mas ao olharmos para isto, não acontece absolutamente nada. Apenas por isso, já podemos dizer que são drasticamente diferentes de qualquer espécie de corpo estranho que normalmente entra dentro de nós. Acredito que estas células nervosas são uma espécie de tomada, a que estas coisas estão ligadas e usam a energia neurológica do corpo para funcionar. Houve um caso, não o do Tim, mas outro caso, em que por sorte havia um pedaço de equipamento que era detector de frequências radiofónicas. Detetámos mesmo duas frequências que oscilavam e eram emitidas pelo objeto. Quando são removidas, não funcionam. Portanto, como é óbvio, ligá-los a alguma parte do corpo confere-lhes qualquer tipo de energia que lhes permite fazer o que querem. O Dr. Lear supervisionou mais de 10 operações deste tipo. Em cada uma delas extraiu objetos estranhos do corpo. Todos eles estão guardados em segurança no seu arquivo pessoal. As provas recolhidas pelo Dr. Lear parecem desafiar a lógica científica. Estes objetos contêm metais que não são deste mundo. A quantidade abundante de provas encontradas levam-me a acreditar que este planeta é visitado por inteligências de outro lugar. É por isso que sou um caçador de OVNIs. Em última análise, validar as provas contundentes acumuladas pelos caçadores de OVNIs é tão importante como descobrir artefactos. Quer a substituição advenha da ciência, da metafísica, de documentação ou de imagens, os caçadores de OVNIs não arriscam a sua credibilidade apresentando dados falsos. Uma vez que a maioria das observações de OVNIs são alegadamente fotografadas ou filmadas, as tentativas de verificar ou validar as imagens chegam a pesquisas como as do físico naval óptico Dr. Bruce Maccabee. Sou caçador de OVNIs e o meu trabalho é separar o trigo do joio. Por exemplo, em casos fotográficos, ser capaz de separar os casos que são erros ou mesmo embustes dos casos que não têm explicação. O Dr. Maccabee foi autor de 30 artigos técnicos e mais de 100 documentos de pesquisa sobre OVNIs ao longo dos últimos 25 anos. Conheço Bruce há mais de 30 anos. Considero-o persistente. É coerente, científico e não deixa que as opiniões científicas o influenciem. Na minha opinião, o Dr. Bruce é de facto um verdadeiro caçador de OVNIs.
O Dr. Maccabee utiliza um método de análise computadorizado para cada frame de um vídeo ou para uma fotografia. Como resultado, tem feito investigações bastante válidas. Não fiz apenas pesquisas fotográficas, mas também históricas dentro do tema dos OVNIs. O Dr. Maccabee está convencido de que fotografias não são suficientes para contar toda uma história e acredita que o governo está a reter informações vitais. Fui uma das primeiras pessoas a tentar passar por cima do governo e obter informações acerca do FBI. O próprio J. Edgar Hoover disse que o FBI não está nem nunca esteve envolvido em investigações sobre OVNIs. Mas o Dr. Bruce preencheu um requerimento de liberdade de informação nos anos 70 e conseguiu 1.600 páginas de material. Quando li os documentos, percebi que havia informações nos ficheiros do FBI que não existiam em mais nenhum lugar, incluindo comentários de pessoal da Força Aérea. O caçador de OVNIs Nick Redfern prescuta milhares de documentos governamentais de todo o mundo em busca de informação acerca destes alegados OVNIs. O que tenho a fazer é olhar para as coisas a nível oficial e tentar determinar o que se aprende acerca do assunto. O que é escondido, por exemplo, pelo Exército Britânico, a Força Aérea Britânica, o Ministério da Defesa e nos Estados Unidos pela CIA, pelo FBI ou pela National Security Agency. O que me leva a investigar os OVNIs é basicamente o facto de pensar que a nível oficial restrito há pessoas que sabem a verdade acerca deste assunto. Sinto que se algo é tão importante a ponto de poder assustar a população e mudar-lhe a vida, como haver de facto visitas de outros planetas, todos nós temos o direito de o saber. Baseado nas minhas pesquisas, estou convencido de que os OVNIs existem, vêm de outro mundo e nos visitam. Foi por isso que comecei a fazer pesquisas sobre OVNIs. Existirão oficiais do governo capazes de assumir o que escondem? Quando Nick Pope, empregado do Ministério Britânico da Defesa, começou a expor as investigações sobre OVNIs decorrentes dentro do governo britânico, surgiu uma fenda no seu muro de segredos. Abordámos o assunto em 1950 baseados no facto de haver observações de OVNIs no nosso país e de ser um assunto de considerável interesse para o público e meios de comunicação. E também para os medos que se haviam estabelecido. Prestem atenção, escutem. Isto é o que acontece. Acreditamos que o fenómeno de OVNIs é real. A importância de um empregado do Ministério da Defesa realmente declarar que acreditam que alguns OVNIs são naves espaciais alienígenas leva os meios de comunicação e o público a perceber que tais coisas são levadas a sério a nível oficial e que estão a ser investigadas. O Dr. Robert Wood, antigo engenheiro aeroespacial e sócio de J. Allen Hynek, analisa a documentação dos anos 50 que alegam a existência de visitas extraterrestres. Obviamente controversos, tais papéis representam uma das tarefas mais difíceis dos caçadores de OVNIs: a autenticação de documentos. Quando se tenta determinar a validade de um documento questionável, temos de abordar o assunto de uma forma ordenada. Se tivermos o original, fazemos o que pudermos, observamo-lo. Caso contrário, olhamos para o formato das letras e para a sua forma de impressão. O Dr. Wood é um dos pioneiros neste campo e no seu trabalho na investigação forense de documentos diria mesmo que é o principal. Os documentos que analisei incluíam 4.000 páginas de material oficial não secreto vindo de alguém que esvaziou a sua gaveta de ficheiros e que trabalhara numa agência qualquer. Mas muitas delas, talvez 500 ou até 1.000 páginas, eram ultra-secretas. Alguns desses ficheiros ultra-secretos falam detalhadamente da Majestic 12 Organization, um grupo alegadamente fundado pelo presidente Truman para manter segredo sobre os extraterrestres. O Dr. Wood analisou os documentos. Levei-os a um perito em máquinas de escrever que determinou terem sido escritos com uma máquina Underwood 1940. É coerente. Baseado nesta análise do modelo da máquina de escrever, do papel e da tinta, o Dr. Wood acredita que os documentos são genuínos e levantam a tampa de um encobrimento de OVNIs.
A grande quantidade de documentos que consegui acumular demonstra muito claramente que temos um programa encoberto para esconder do público a recolha de um vasto número de acidentes com OVNIs, o que inclui a recolha de extraterrestres. O Dr. Wood é decididamente um bom caçador de OVNIs. Embora os caçadores de OVNIs estejam a ganhar visibilidade por todo o mundo, têm um problema de relações públicas. Não são levados a sério. A tarefa de estabelecer modelos credíveis para a investigação de OVNIs recai sobre a MUFON, Mutual UFO Network, com sede em Denver, no Colorado. Trata-se da maior organização do mundo de pesquisa científica de OVNIs e desenvolveu um programa para treinar os interessados nesse campo para procederem a profundas investigações. O trabalho de um investigador não é expressar uma opinião nem influenciar as testemunhas, mas basicamente manter a boca fechada, ouvir o que elas têm a dizer e compreender o seu significado. É necessário ter algum treino para ser capaz de abordar o assunto de forma mais correta. How are you going to go about doing the investigation? O programa de treino de investigação de campo da MUFON treina os seus membros que desejam ser investigadores de campo da organização. Field investigators for the organization. Kathleen Martin é a diretora do programa de investigação de campo da MUFON e supervisiona o treino e progresso de mais de 1000 caçadores de OVNIs em todo o país. De momento, não temos qualquer organização patrocinada formalmente pelo governo que faça este tipo de trabalho. E as pessoas sentem que há uma verdadeira necessidade de que este trabalho seja feito. Peter Jeremiah é um dos muitos instrutores envolvidos no programa da MUFON, especializado em determinar quem pode ir em frente, quem está realmente interessado e quem não fará parte da equipa. O meu objetivo ao ensinar alguém é tentar formar um investigador de qualidade que faça o seu trabalho de campo. Não quero ver em campo verdadeiros crentes que acreditem que tudo o que acontece é um sinal de OVNIs. Se seguirem o manual do investigador e efetuarem as pesquisas como deve ser, os desconhecidos aparecerão e os outros casos cairão por terra. O meu objetivo é manter a boa qualidade dos investigadores de campo. You need to use your Bible when you're doing your investigation, because this is where all the information is. A Bíblia é o manual do investigador de campo da MUFON. Estes investigadores tratam os seus casos de OVNIs segundo a tradição dos caçadores de OVNIs originais, como o Dr. J. Allen Hynek e o Dr. James MacDonald. A organização criou um rol de formulários para facilitar o progresso de documentação e também um kit de investigador de campo com ferramentas específicas para a função. O equipamento inclui um gravador, uma bússola, mapas e uma máquina fotográfica. O diretor da MUFON, John Schussler, tem a sua própria visão dos contínuos avanços da organização. Quando o investigador entra em campo, quer assegurar-se de que o nível da credibilidade é mantido. Pedimos a todos os investigadores que estudem e façam um exame para mostrar que passaram pelo acontecimento e que entendem como se fazem as coisas. Isto não significa que limitemos o que fazem. Significa que lhes fornecemos alguns critérios para que no final todos se entendam. No final do treino, os caçadores de OVNIs vão para o campo. É necessário um relatório. A primeira coisa que faço é chamar a testemunha e marcar uma reunião. Gosto de ir às casas das testemunhas, falar-lhes cara a cara e não ao telefone. Vamos para o campo com eles. Se tiverem qualquer prova em fotografia ou vídeo, levamos-los em consideração. No final, o nosso principal objetivo é fazer um resumo, um relatório, que irá para a sede nacional da MUFON. Todos os anos, a MUFON investiga mais de 1000 casos, dos quais 20% entram para a categoria sem explicação. Temos 300 consultores e especialistas em pesquisa em todos os campos possíveis que sejam capazes de olhar para este material. São cientistas. Temos de tudo, desde a astrofísica à religião.
Nos tempos em que o Dr. Hynek fazia isto, tinha uma escola invisível. Eram cientistas que não queriam que ninguém soubesse que estavam envolvidos nisto, mas queriam ajudar. Hoje temos uma escola visível. São pessoas que dizem, não me importo, vou investigar porque sou cientista. Isto é que é a verdadeira ciência. A informação é discutida e debatida em congressos anuais sobre OVNIs, como a Conferência Nacional de OVNIs em Los Angeles, na Califórnia. Acredito que os caçadores de OVNIs veem as conferências para aprender mais. Procuram respostas para aquilo que possam ter visto ou ouvido, ou talvez estejam apenas curiosos. Acredito que alguns dos presentes são caçadores de OVNIs à procura da sua própria verdade. Os simpósios, as conferências e as reuniões são sempre de grande importância. Trabalhar em grupo é importante. Mas o mais importante é ouvir os últimos relatos dos diferentes pesquisadores de campo. Mas há muito para além disso. E estas conferências servem de caminho para que as pessoas se reúnem e partilhem notas, partilhem o que se passa. Aprendi muito para lá das conferências. Sejam quais forem os motivos que os levaram a investigar OVNIs, estes caçadores têm um objetivo em comum. O meu trabalho é dizer a verdade. Qual é a verdade? O objetivo principal é descobrir a verdade. Acho que já amadurecemos o suficiente para aguentar a verdade. O objetivo é encontrar a verdade. Custe o que custar, temos de conseguir. Quando olham para as estrelas, para a Terra ou para o interior do corpo humano, os caçadores de OVNIs sentem que os seus casos são fortes e as evidências irrefutáveis. Quando novas tecnologias, como o telescópio espacial Hubble, identifica planetas desconhecidos semelhantes à Terra, interrogamos-nos sobre se os mistérios do universo foram ou alguma vez serão desvendados. Mas um facto permanece. Os caçadores de OVNIs sentem que estão atrás de algo importante. Os testemunhos destas pessoas poderiam mandar alguém para a cadeira elétrica. Mesmo assim, quando reportam um OVNI, deixam de ser credíveis. É uma contradição que há neste país e que eu não entendo. Quando uma pessoa me diz que não há provas físicas, olho-a com um ar consternado e digo-lhe que lamento muito por ela. Se me perguntar porquê, respondo que é por estar tão mal informada. As evidências são esmagadoras sob a forma de estudos científicos de grande escala, casos de vestígios físicos, várias testemunhas, detecções de radares. Há uma enorme quantidade de dados e penso que as pessoas que não concordam comigo são pessoas que não estudaram os dados. Penso que através do mistério dos OVNIs vislumbramos o futuro. Vemos aparelhos na nossa atmosfera que funcionam de formas com as quais não conseguimos trabalhar. Se conseguíssemos dominar alguma dessas técnicas, mudaríamos o futuro da humanidade. É isso que quero. É por isso que sou caçador de OVNIs. That's why I'm a UFO hunter. Pim Pam Pum, produção e gravação áudio. O que é a história? A história não é só feita de grandes momentos, de momentos de vitória, de dor, de destruição, de conquista. A história também é feita de pequenos momentos que nos fazem descobrir, que nos inspiram. História